Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop de emergências físicas emocionais. Esse ano a gente até atrasou um pouquinho com alguma coisa nesse sentido, porque geralmente quando a Cristais de Oz faz aniversário, a gente traz algum evento como esse. Isso já acontece há alguns anos. Mas, graças a Deus, a gente está com muito trabalho, não só na Cristais de Oz, mas a minha parte também dos atendimentos. Então, acabamos deixando isso como presente de Natal, certo? E aí eu pensei, né? O que que a gente vai fazer esse ano? O que que é importante ainda? E eu achei muito interessante, e não bom, mas interessante, que esse ano eu tive muita gente, inclusive da minha própria área médica, me pedindo ajuda para poder aliviar ou até tratar sequelas, principalmente da Covid, né? Então, a gente acha que a Covid acabou, né? Pode ser até que tenha diminuído o número das contaminações e tudo mais, mas cada vez, né, a gente percebe que esse coronavírus acabou deixando sua marca, né? Sua cicatriz em muita gente. Muitas pessoas com sintomas neurológicos, tontura, perda de memória, que é o mais comum, né? A parte do raciocínio intelectual já não está tão legal. E eu estou falando, gente, de qualquer idade, tá? Não estou falando só de pessoas 40, 50 a mais, tá? Isso aí, muito jovem também pedindo ajuda aí. E também em relação à dengue, sabe? Porque, assim, na verdade, são dois tipos de doenças aparentemente muito diferentes, mas a sintomatologia, principalmente das sequelas, é quase a mesma coisa, tá? E quando a gente entrar mesmo no assunto, aí eu vou explicar o porquê, né? Um pouquinho do porquê que a gente acaba tendo os mesmos tipos de sequelas, né? Depois de ter apresentado o quadro agudo, né? Da Covid e da dengue. A influenza muitas vezes também acaba, né, deixando algumas sequelas, mas um pouco diferentes, né? A influenza é uma gripe mesmo, mais forte, então é mais a questão respiratória mesmo que acaba tendo sequelas. Mas enfim, e aí eu achei que seria bem interessante a gente abordar de uma maneira direta esse assunto. E aí, aproveitando, né, vamos estender um pouquinho mais, a gente vai também falar sobre o que fazer em situações, né, de emergência e de sintomas agudos, tá? Então, não há nenhuma proposta de sugerir nenhum tipo de tratamento, tá? Mas aí, já adiantando um pouquinho, o cristal, né? A grande diferença, tá? Onde que uma essência ou elixir de cristal é bem diferente de um floral ou de uma homeopatia, que são as três categorias de produtos quânticos ou vibracionais, né? Elixir de cristal, floral, homeopatia. Homeopatia e floral não recarregam de uma maneira grande a quantidade nossa de energia vital, tá? Então, isso é uma grande diferença. Então, qualquer cristal tem essa propriedade, tá? Então, por isso que eu digo que o cristal, quando eu falar assim, tá? De uma maneira mais íntima, o cristal eu já estou querendo dizer o elixir de cristal, tá? Que também há uma diferença entre você utilizar pedra e utilizar um produto onde a pedra é a principal matéria-prima, tá? É bastante diferente, principalmente na potência do produto, tá? Mas, enfim, então, o elixir de cristal, ele cai exatamente naquele dito popular, se não fizer bem, mal não faz. Tá.
só que ele sempre vai fazer bem, mesmo você errando a indicação, tá? Porque atualmente o sistema Cristais de Oz, ele tem 150 tipos de elixires de cristais, cada um com uma pedrinha diferente. Cada um com uma pedrinha que veio de lugares aí no mundo que a gente às vezes nem sabe que existe, sabe? Então, subdividido em grupos, tá? Depois a gente vai mandar, vai deixar no grupo um vídeo de 15 minutos, mais ou menos, de apresentação do sistema Cristais de Oz, tá? Só para a gente não ter que ocupar esse tempo. E aí lá vocês vão até saber, de uma maneira geral, como é que usa, alguma forma de mecanismo de ação e tudo mais, tá? Hoje eu vou dar umas pinceladas só para vocês poderem ter uma boa ideia já, tá? Então é isso. Então o cristal ele sempre vai fazer bem. Por quê? Porque ele vai nos alimentar, tá? Infelizmente, mesmo a nossa cultura ocidental, a medicina ocidental, ela esqueceu, aliás, todas as práticas ocidentais, né, ditas convencionais, ortodoxas, esqueceram que existe um alimento muito importante, tá? Dá até para dizer que é mais importante do que a comida, fisicamente falando. Até porque, não sei se vocês estão sabendo, que hoje em dia tem gente vivendo de luz, né? E tudo bem mesmo, tá? Isso é possível. Mas jamais vocês vão ouvir que alguém está vivendo sem energia vital. Isso não tem a mínima possibilidade, tá? Então, energia vital, vamos falar de uma maneira mais material para vocês entenderem, porque é um assunto palpável, tá? Não é um assunto espiritual, não é um assunto místico, não é um assunto esotérico, é um assunto físico, palpável. Energia vital é uma molécula que se liga às moléculas do oxigênio no ar, tá? Então, o primeiro ato de trazer para dentro, né, de captar essa energia vital é respirando, tá? Só que num local que seja puro, né? Num local que você tenha, não tenha tanta poluição, porque a poluição, ela meio que mata, estraga a energia vital, né? Diminui. Mais ou menos a mesma coisa que acontece, fisicamente falando, dentro do nosso sangue, do nosso corpo, né? Quando você se alimenta de muita besteira, muito alimento com agrotóxico, muito alimento processado, o seu sangue ele vai ficar com muita dessas toxinas. E isso vai ocupar o espaço do oxigênio. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, no ar é a mesma coisa a relação com a energia vital. Por isso que hoje em dia, gente, lógico que não só por isso, mas principalmente por isso, as pessoas estão tão enfraquecidas, né? Quer dizer, por isso, tem outros motivos também. No sistema imunológico, a gente pode olhar, por exemplo, as crianças, né? Hoje em dia, a pediatria mundial tá de cabelo em pé, porque muitas crianças não estão respondendo a antibióticos, antibióticos muito fortes, inclusive, né? Já de vanguarda, né? Por quê? Porque são crianças que vivem dentro de uma bolha, né? São crianças de apartamento, que a gente brinca assim, né? Que não anda descalço, que não tem contato com animais, que não põe a mão na terra, que não bota um pouquinho de verme para dentro, né? Que faz parte. Tudo bem, depois vermifuga, sabe? Isso tudo é importante para estimular o amadurecimento e o fortalecimento do sistema imunológico, tá? Então, a gente ouve muito isso, né? Ai, a vacina da Covid. Ai, não sei o quê, vamos matar o mosquitinho da dengue. Tá, tudo bem, lógico. Mas eu ouço muito pouco,
tá? Em rede social, entre colegas médicos, alopatas, né? Lógico. Né? A gente tem amigos alopatas, tudo bem. Não sou contra a alopatia, mas, pelo amor de Deus, vamos olhar para o que fortalece o sistema imunológico. Não vamos endeusar a vacina, não vamos endeusar, né, a asepsia. E aí, voltando, é por isso que hoje as crianças e a maioria dos jovens, né, que não tiveram, né, como eu tive, como muita gente da minha faixa mais ou menos teve, a oportunidade de brincar na rua, descalço, né, de fazer um monte de ferida, né, de ralar o corpo no asfalto, né? Isso tudo, gente, me fez uma pessoa extremamente forte, né? Estou falando agora mais da questão física mesmo. E emocional é a mesma coisa. A estrutura psicológica, ela também precisa de estímulo para poder amadurecer e ficar fortalecida, né? E hoje a gente sabe que é tudo poupado, né? Hoje não pode mais agredir de uma maneira verbal que seja o seu filho, sabe? Não pode ser firme com ele. Eu tenho dó dos professores, né? Que agora não pode mais nada também, sabe? Eu não sei aonde que isso vai chegar, porque essas crianças estão sendo criadas de uma maneira totalmente esquizofrênica. Essas crianças, nós estamos fabricando verdadeiros malucos, sabe? Pessoas que não têm condição de viver na realidade, porque a realidade não é essa. E aí justifica-se o porquê, né? Uma coisa que a gente também nem fala tanto, parece que é proibido de falar, né? De uma maneira aberta, o porquê de tanto jovem tirando a sua própria vida. Todo mundo está vendo isso. Crianças fazendo isso. Por quê? Porque não tem calo, sabe? Não aguenta uma frustração, uma decepção, uma verdade, né? De uma maneira, lógico, vamos dizer, simbólica, vou falar agora de uma maneira simbólica. Fica a vida inteira acreditando que o Papai Noel existe. Fica a vida inteira acreditando no coelhinho da Páscoa, sabe? Então, assim, não sai, né? A Denise, a irmã do Danilo, né? Minha cunhada, tá falando aqui, né? No chat que isso é verdade. Ela é professora e me conta muita coisa em relação a isso que eu tô falando, né? A dificuldade mesmo de lidar com essas crianças sem limite, sabe? Que acham que pode tudo e que não vai ter consequência. Meu Deus, que mundo é esse? Não sei, né? Eu não conheço esse mundo, tá? Então, ó, presta atenção, não estou falando que eu sou a favor de bater, de espancar, não é nada disso, tá? Porque hoje em dia também tem esse problema, a gente fala qualquer coisa, o povo já coloca lá no extremo e já te coloca como crápula, né? Não é isso. Eu só digo o seguinte: a educação, ela precisa de um pulso firme. Ela precisa que a criança entenda a ação e a reação, a questão da consequência, tá? Só isso. Porque senão, sim, ela vai crescer um adulto completamente louco, totalmente fora de realidade, tá? Sim, mas também é muito importante que a gente continue estimulando a gentileza, né? A possibilidade de expressar afetividade, aliás, de expressar qualquer emoção, inclusive a raiva, a gente pode dar espaço para essa criança, de uma maneira limitada e saudável, expressar sua raiva. Então, assim, hoje, eu acredito, pelo que eu vejo, né, que eu ainda atendo muito em consultório, eu ainda converso com muita gente, mesmo que seja online, né, porque atualmente é tudo muito mais online do que presencial.
E eu ouço muito isso, né? A queixa, agora a gente está falando especificamente da parte emocional, né? A queixa é muito essa, né? E aí, de novo, a gente está colocando lenha na indústria da doença, né? Então, a gente vive numa sociedade onde é normal ficar doente, tá? Onde estar saudável ou ser saudável é estranho. E eu já vivi algumas situações assim, eu particularmente, de estar numa roda de amigos, principalmente, né, colegas alopatas, e eu me senti completamente deslocado, porque até hoje nem Covid eu tive. Então fica esquisito eu ser tão saudável. Só que detalhe, eu batalho para isso, tá? Eu já passei de 60. Ontem eu fiz 39 anos de formado em medicina e eu batalho para estar bem. Eu faço musculação, eu faço esteira, eu, quando dá, né? Porque é sempre assim, né? Atividades físicas eu faço 2 vezes por semana, no mínimo. Yoga de vez em quando, não é sempre que dá. Alimentação, sem radicalismo, tá? Sem deixar a criança interior chateada. A gente faz uma alimentação saudável, tá? Atualmente, da pandemia para cá, sou eu que cozinho a nossa comida. Eu é que faço os bolos aqui em casa. Adoro, é o meu hobby. Eu é que estudo gastronomia, culinária, nutrição, sabe? Então, é isso aí. Por isso que a gente consegue estar com menos incômodos, lógico. Não vou dizer para você que não tem, né? É menos e é mais suportável. E quando a gente tem algum problema, é mais fácil da gente conseguir resolver, tá? Então, voltando lá no que eu estava falando, que isso é muito importante para a gente poder começar, né? Dando para vocês, de uma maneira simples, prática, objetiva, os protocolos, né? Das emergências, entendam isso. A energia vital é o alimento mais importante, ou pelo menos o alimento mais fundamental, né, do alicerce da gente, tá? É encontrado na natureza, hoje em dia muito pouco, então por isso hoje a gente tem como dizer isso. O elixir de cristal, ele tem uma propriedade básica, os 150 tipos que a gente tem no nosso sistema, todos fazem isso, tá? Na mesma proporção. Cada um vai ajudar a aliviar um sintoma, regular um metabolismo, entendeu? Cada um vai ter uma função na parte emocional, até espiritual, mas, basicamente falando, todos recarregam energia vital. Então, gente, na dúvida, antes da gente começar aqui qualquer coisa, na dúvida, não está se sentindo bem, lógico, às vezes a gente, né, mesmo sendo médico, às vezes nem sabe muito bem o que a gente está sentindo ainda, né? Toma qualquer elixir de cristal. Não tem problema nenhum, tá? Você pode errar à vontade o benefício, né? Que vai estar escrito ali no nosso site, no livro, o benefício que ele traz, ou os benefícios. Porque lembra, sempre, todos eles vão recarregar as suas baterias. E, agora entenda bem, hein? Recarregando as baterias, você recebe condição, você recebe suprimento, você recebe matéria-prima para poder se curar. Então, às vezes, acontece de uma maneira mágica, né? É mágico aquilo que a gente ainda não entende muito bem, né? De uma maneira mágica, você tá lá passando mal, aí você pega lá um elixir qualquer, você nem entende para que serve direito, aí você toma e você se sente bem e aquele mal-estar acabou. E aí você fala, ué, mas não está escrito aqui no site que esse elixir é para isso. Não, às vezes
só, essa palavra só nessa frase fica esquisita, mas tudo bem. Só o fato dele recarregar, né, te dá condição, melhorar, adubar o seu terreno, né? Dá combustível para você. O corpo tem toda a possibilidade de se autocurar. Então, não é o terapeuta, não é o médico que cura, é você. É você que se cura. O médico, o terapeuta, hoje eu até me coloco, até por conta dessa expressão, né? O médico está muito vinculado àquele que cura, né? De uma maneira soberba. Hoje eu me coloco como consultor de saúde, porque o consultor é aquele que chega numa empresa, por exemplo, consultor empresarial, e ele vai sugerir algumas mudanças. E é o que eu faço, é o que eu sempre fiz, né? Eu vou sugerir para você alguns produtos para você tomar e muitas vezes algumas mudanças, nada radical, nada desesperador, na sua vida. Um pouquinho na alimentação, um pouquinho, né, colocando uma atividade física de uma maneira gostosa, agradável, sempre com prazer, né? Entendeu? Então é isso. Então, antes de mais nada, antes de falar comigo ou com qualquer outro profissional que entenda um pouquinho, né, de elixir de cristal, a gente hoje em dia já tem milhares, né, de pessoas que indicam elixires de cristais. A grande maioria passou pelos meus cursos, eu já dou cursos há mais de 20 anos, né? Ou foram autodidatas e pelo site, pelo livro, estudaram e conseguiram chegar na possibilidade de indicar uma fórmula ou os nossos produtos já prontos para uso, sabe? Então, antes de chegar em todos eles, você já chega lá, já pega, já toma. Então, tem alguns que são grandes coringas, que eu vou citar hoje para vocês, tá? Que eu falo assim, tem que ter em casa, tá? Porque, gente, mal-estar, seja ele físico ou emocional, ele não avisa que vai chegar. E às vezes, vou brincar, né? Porque Mercúrio está retrógrado, né? Coitadinho de Mercúrio, vivem colocando a culpa nele, né? Porque alguma coisa está acontecendo a nível cósmico, planetário, sei lá mais o quê, você se sente mal, né? Você nem sabe por quê. Então é bom a gente ter esses coringas em casa, que de cara a gente já vai começar hoje falando deles. E é bem aquilo, na dúvida é eles que vocês vão usar, tá? Porque no mínimo, eles vão carregar a sua energia vital, né? E vão proporcionar o que a gente chama, no nosso trabalho, né, de alinhamento de chakras. Isto é, todos os chakras, os 7 principais, básicos, vão estar com a mesma quantidade de energia vital. Tá? Então, esses coringas, eles têm essa propriedade e também de agir. Geralmente, elixir de cristal já é muito rápido. Esses coringas que eu vou citar, eles agem de uma maneira mais rápida ainda, tá? E é por isso que um deles chegou o ano passado, um outro esse ano, porque as coisas estão piorando, né? Não é culpa do coitadinho do Mercúrio. O problema é a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa vida, né? Extremamente desgastante. Então, é um desgaste tão grande, físico, mental, emocional e energético, né? Porque acaba sempre caindo aí, que, infelizmente, a gente não tem domínio sobre isso, sabe? Hoje em dia tem muita gente também, né? Sugerindo suplementação alimentar, vitamina, mineral, tá? Tudo isso é muito bom, mas garanto para vocês que é uma pequena parte do que a gente está precisando,
tá? Porque senão vocês vão gastar a nota, porque isso tudo é muito caro, esses suplementos. Vocês vão gastar muito dinheiro e vão ficar muito frustrados. Porque vocês vão falar, pô, mas prometeram que coenzima Q10 e que magnésio e que creatina. Não, é bom, lógico, porque tudo isso é alimento, né? E alimento é muito importante. Mas não pensem que vocês vão conseguir recuperar a sua saúde, o seu equilíbrio, tirar essas sequelas, né, da Covid e da dengue usando esses produtos. De jeito nenhum, tá? Porque senão fica frustrante, né? A gente vai lá, eu vou tomar creatina, eu vou para academia, eu tenho 60 anos e aquilo vai me deixar musculoso. Mentira! Isso aí é para ganhar dinheiro, é para fazer você gastar, tá? Agora, o que eu falar aqui é mais do que comprovado, né? E os produtos ditos, né, vibracionais ainda são mais baratos, mais acessíveis, né? Eu digo ainda porque sabe Deus, né, como é que vai ficar as coisas daqui para frente, mas por enquanto ainda é uma linha de produtos mais acessíveis, né, do que esses produtos mais materiais, mais físicos, tá? Então é isso aí. Uma boa alimentação, gente, não precisa de suplementação nenhuma, sabe? Eu gosto de dar o meu exemplo, coisas próximas da minha vida, pessoas que eu lido aí na minha intimidade, melhor do que eu falar, né? De coisas além dos os meus pacientes que eu não falo de jeito nenhum, né? Então, toda hora que eu citar alguma coisa da minha vida, do meu exemplo, primeiro para que vocês entendam que aqui não é aquela pessoa que manda você fazer, mas não faz, né? Aquilo que eu orientar vocês, com certeza eu faço, tá? Sem radicalismo, né? Com tudo muito organizado, mas faço. Então é isso. Então, para a gente poder começar, era importante eu dar essa ideia para vocês. Eu estou vendo aqui que tem muita gente, né? Que está junto comigo já há muitos anos, então eu sei que para vocês isso não é nenhuma novidade, mas é bom, sabe? Porque tem gente que fala assim para mim, às vezes eu gosto de ouvir você falar, mesmo que eu já sei disso, porque é bom eu aprender cada vez mais e explicar isso para os meus pacientes, né? Explicar isso para minha família, para a pessoa que eu vou indicar, para ela entender o que que ela está tomando, sabe? Por que que ela está tomando, tá? Só vou falar com o Danilo agora rapidinho. Tá gravando? Então tá bom. Teve uma vez só que ele esqueceu, mas aí uma vez só a gente já fica preocupado. Por quê? A maioria, tá? A maioria das pessoas que falaram que queriam muito assistir esse workshop não vão poder estar hoje aqui ao vivo. E aí já avisei, né? Avisei inclusive na propaganda, na divulgação, que a gente vai deixar gravado no canal da Cristais de Oz do YouTube, tá? Então, se vocês quiserem rever, aí nós vamos dar uma editada, né? Rápida, não vou cortar nada que é interessante. A gente só dá uma enxugadinha, deixa lá. Pode indicar isso para uma pessoa assistir. Eu acho importante, porque geralmente, quando eu dou alguma live ou workshop, são coisas simples, né? Ninguém aqui vai ficar dando aula de nada, é mais mesmo para a pessoa olhar diferente para si mesmo e para o seu entorno, tá? Porque falando na área da saúde agora, né, especificamente, é muito mais do que a gente enxerga, né? Hoje em dia a gente está aí na mídia de uma maneira muito mais materialista, vamos dizer assim. E aqui eu estou falando de algo mais sutil. De novo, não tem nada a ver com a parte espiritual, tá? Energia vital é um alimento do corpo físico. Só que também alimenta o corpo ou a estrutura mental e também alimenta a estrutura psicológica, tá? Então, nós temos basicamente três veículos.
de manifestação aqui nessa vida, aqui no planeta, aqui nessa Terra, tá? Que é o corpo físico, o mental e o psicológico, tá? Basicamente. E esses três são nutridos pela nossa maravilhosa, bendita energia vital, tá? Então, quando você ouvir falar em campo etérico ou corpo etérico, não é nada também espiritual, místico, esotérico, nada disso, tá? É uma estrutura energética, mas totalmente palpável, que circunda esses três veículos de manifestação. Então, a gente até pode dizer que o campo etérico, ele também é um veículo de manifestação, tá? A partir daí, aí a gente tem o corpo astral e outros mais, né? Aí é outra história. Aí não são veículos de manifestação e não necessitam de alimento, tá? Então, os únicos veículos que necessitam de alimento são esses quatro, sendo que o quarto deles, né, é o próprio reservatório do alimento, né? O corpo etérico ou campo etérico, tanto faz, ele é o próprio reservatório de energia vital. Ali que se encontram os chakras, que são as baterias, né? Que armazenam a energia vital, distribuem a energia vital para todos os órgãos do corpo. E é ali também, né, que se situam os meridianos de energia que a gente conhece pela acupuntura, né? Pelo Doin Shiatsu e aí vai. Os meridianos são os vasos, as artérias, e do campo etérico. E os chakras são os corações, tá? É só isso. Só que é mais que coração, porque armazena também, né? O coração, ele não armazena o sangue, ele só bomba, só distribui. O chakra armazena e distribui, tá? Então é isso, gente. Quando fizer 1 hora, daqui a meia, a gente vai dar uma pequenininha pausa de uns 10 minutinhos, tá? Para que a gente possa ir no banheiro, recarregar a aguinha aqui, tá? Bebam muita água sempre, tá? Água sempre muito bom. E agora eu vou colocar aí para a gente se organizar um pouquinho, para eu não esquecer, né, nenhum assunto que todos são muito interessantes. Eu vou colocar o vídeo para vocês. Deixa eu só falar, Danilo, tem uma mensagem aqui desde já faz tempo e nunca tinha aparecido aqui no Zoom. Aqui está assim: confirme seu idioma falado. Não sei para que serve isso. Eu sou assim, né? Prefiro não mexer para depois não tomar uma bronca, né? Depois aí eu vou falar, por que você foi tocar nesse botão? Então tá joia, vamos lá. Então aqui é só uma imagem, né, dos nossos produtos. 150, como eu falei para vocês, são apenas as matrizes, né, que são os elixires de cristais concentrados, tá? Com elas, por exemplo, um terapeuta, uma farmácia pode fazer diluição, unir várias, não tem limite, pode escolher umas 20 dessas 150 e fazer uma fórmula que se chama solução oral, tá? Naquela base de 70% de água e 30% de algum conservante. Você pode usar o mesmo conservante que é usado nos florais, que é o Brand, né? Conhaque de uvas, tá? Também pode usar vinagre de maçã. É até melhor, tá? E não precisa guardar na geladeira, tá? Quando for o vinagre de maçã. Isso tudo nesse vídeo de 15 minutos de apresentação do sistema vai constar lá, essas informações, tá? Bom, enfim, então, mas existe, e eu vou dar ênfase para essa linha
de produtos, de fórmulas prontas para uso, que se chama toque de luz, que é essa que vocês estão vendo aí. São 26 fórmulas para as principais necessidades nossas, físicas, emocionais e espirituais, tá? Aí também entra a questão de mediunidade ou sensitividade e outras mais. Então, vale a pena vocês darem uma olhada também nas indicações, né, de cada uma dessas 26, porque hoje não vou falar de todas, eu vou falar daquelas que cuidam de uma maneira mais emergencial, sendo que aí existem fórmulas, tá? Muitas delas, que a gente pode chamar de tratamento, tá? Poderemos falar, ó, você usando essa aqui durante em torno de 3 meses, a gente garante que vai haver uma grande modificação, tá? Então, tem fórmulas que trabalham ancestralidade, assim como a constelação familiar, e, inclusive tem muitos consteladores que indicam essa fórmula. Então, assim, cada uma delas tem a sua propriedade, uma, duas, três, benefícios, né, que elas cuidam, tá? Então, isso aí a gente criou, já tem bem mais de 10 anos, para facilitar para a pessoa que não participou de um curso, que está chegando aqui, nunca tinha visto nada disso e tal, poder comprar, tomar. Já falei que mal não faz, né? E que também essas fórmulas, lógico, são extremamente importantes para recarregar o nosso sistema, o nosso organismo, o nosso campo, o nosso corpo de energia vital, tá? Então, não tem erro. Olhou, se identificou, achou interessante, vou tomar, né? E o mais legal ainda é que o nome de cada um dos 26 elixires da linha Toque de Luz já é o benefício principal que ele trata, tá? Como, por exemplo, o número 1, esse a gente vai ver hoje, é um dos que a gente vai ver hoje, ele chama memória e concentração. Bom, não precisa falar mais nada, né? Já sabe que é aí que ele vai te ajudar, tá? Tem outras funções, ele tem outros benefícios, mas esse é o principal e já entendeu que ele vai ajudar na questão neurológica, que ele vai ajudar na questão do cérebro, tá? Então, tudo que está ligado ao cérebro e todos os sintomas que podem estar vindo daí, ele vai ajudar, tá bom? Então, é isso aí. Vamos continuar. Eu comecei com emergência emocional, pelo seguinte: físico, a gente até pode compartimentar um pouquinho, mas emocional não tem como, porque o emocional é a parte emergencial dele, né? Isso que eu estou falando. A parte emergencial do psicológico é uma coisa praticamente só, né? Porque quando você estuda, por exemplo, eu vou estudar estado depressivo. Aí você percebe que a ansiedade faz parte do estado depressivo. E o estado depressivo faz parte da ansiedade, entendeu? Então é uma coisa meio que junto. Agora, se eu for falar de condições, não, aí é tratamento, aí não é agudo, não é emergência. Aí eu não tenho como colocar nesse workshop. Existe uma aula que a gente dá, né, que chama curso nível 2, tá? Que é especificamente disso, onde a gente explica a estrutura psicológica e a maioria das condições, né, ou desequilíbrios dessa estrutura psicológica, tá? Aí entra mesmo a depressão doença, né, que é uma coisa mais grave do que um estado depressivo, né? Entra o transtorno de ansiedade, que é uma outra coisa, não é um estado de ansiedade, não é um momento de ansiedade. Não, nasceu e está até hoje com aquilo lá, todo dia sentindo um monte de coisa, tá? Então é isso. Então hoje é apenas, né, produtos que eu vou indicar para vocês, tá? Que vão te aliviar em qualquer tipo de mal-estar agudo, emergencial,
no sentido emocional, tá? Então, primeiro deles, esse é o Elixir o último que a gente criou e colocou no mercado, né? Justamente porque esse ano eu percebi nitidamente em mim e em todos que eu convivo, né? Família, amigos, pacientes, né? Alunos, que o negócio estava mais pesado, sabe? Comecei a perceber esse ano que as situações estavam muito mais desafiadoras, sabe? Eu nem vou entrar em detalhes, mas ao meu redor, graças a Deus na nossa vida, nem posso dizer, né, que a gente teve esse tipo de situação, né, mais intensa, mais dramática, mas ao nosso redor, muita gente, sabe? E lógico que abala a gente também, né? Qualquer pessoa que você tenha no mínimo um carinho, saber que ela está passando por uma situação trágica, né, destrutiva emocionalmente, pô, lógico que você fica chateado também. Então acaba, né, também te abalando, sabe? Que é o que aconteceu muito esse ano. Então, o Elixir Suporte Emocional, ele é uma fórmula bem completa que vai ajudar a pelo menos tirar um pouco daquele estado depressivo. Entenda bem, estado depressivo, tá? Que você entrou há pouco tempo, geralmente por uma situação X, Y, ele vai ajudar a diminuir a ansiedade. Vou até mostrar ele para vocês. E a maneira de tomar, esse aqui, suporte emocional, tá? Então, ó, a maneira de tomar é borrifando dentro da boca, não precisa ser embaixo da língua, mas pode ser. Ele não contém álcool, tá? Ele é feito no hidrolato de hortelã, extremamente delicado, extremamente suave, pode ser indicado para crianças, animais, né? Detalhe que eu ainda não falei, que também é muito importante: qualquer elixir de cristal pode ser aplicado na pele, porque ele é absorvido pela pele também, se a pessoa não puder ou não quiser aplicar na boca, tá? Então, para animais, bebezinho, perfeito essa forma de aplicação, tá? Uma espirradinha na pele, em qualquer parte do corpo, suficiente para ter o resultado, né? Agora, o que vai variar muito é a quantidade de vezes, não de borrifada. Isso aí não altera praticamente nada. Produto quântico, vibracional, né? Floral, cristal, é assim, tá? Não adianta aumentar a quantidade de gotas. Não adianta borrifar mais vezes. Adianta borrifar com mais frequência, tá? Nossa, tô malzão mesmo. Nossa, tô muito mal. Então, eu vou borrifar de 10 em 10 minutos, uma borrifadinha na minha boca. Ah, tô bem, eu tô mal, né? Tô conseguindo levar, mas gostaria de dar uma aliviada nessa angústia. Não tô nem conseguindo respirar direito, tá? O peito apertado. Então, uma, duas borrifadas na boca, 3 vezes ao dia, tá legal, já tá bom. E o tempo de usar é um produto, gente, emergencial, não é um tratamento. Então, o tempo de usar é o tempo que vai melhorar. A pessoa se sentiu bem melhor, parou. Pode parar de uma vez, tem problema nenhum. Deixa lá guardadinho. Esse é um dos coringas, tá? Deixa lá guardadinho, aí o dia que precisar de novo. E guardadinho é o seguinte: todo produto vibracional, ele corre o risco de estragar se tiver uma proximidade muito grande com aparelhos eletrônicos, principalmente celular, micro-ondas, computador, tablet, tá? Hoje em dia tem tantos, né? Então, o ideal, tá? Comprou, encapa o vidrinho com plástico, coloca num saquinho plástico, compra umas daquelas bolsinhas de carregar homeopatia,
que já contém dentro dela, ela pode ser de pano, mas dentro dela já tem alumínio, plástico, alumínio também ajuda, tá? Porque eu não estou falando só da questão do sol, da umidade, que também não é legal, mas o pior é estar próximo de aparelhos eletrônicos, tá? Então, na sua casa, se você tiver aí uma meia dúzia, né, uns 10 elixires, ou floral, ou homeopatia, guarda dentro de um organizador de plástico, tá? Plástico, borracha, acrílico são materiais isolantes das energias tóxicas energéticas, tá? Qualquer tipo de energia tóxica que seja mais sutil, tá bom? Então vale a pena. Aí já isola de cheiro também, né? Já isola, o ideal é não deixar, por exemplo, embaixo da pia, né? Porque não é legal, tá? Na umidade, deixa dentro do guarda-roupa, por exemplo. E também não é legal tomar sol direto, direto, tá? Pode estar no ambiente quente, não precisa pôr em geladeira, mas não é legal o sol direto também no produto, tá? Por isso que a maioria deles tem um vidro mais escuro também. Bom, aí, fora o elixir de suporte emocional, tá? Não precisa usar tudo isso aqui que estou colocando, não. É uma coisa ou outra. Tem 3 toques de luz que substituiriam o suporte emocional, tá? Aí já teria que usar os 3. Então, você vê que o suporte emocional ele já é uma fórmula bem maior que cobre esses 3 toques de luz, tá? Tranquilidade, ânimo e proteção máxima. Aí a gente até dá para dar uma separadinha em questão de sintoma. O tranquilidade trabalha agitação, ansiedade, insônia, tá? É muito bom para quando a gente está muito acelerado, seja no cérebro, seja no emocional mesmo, né? No dia a dia, aí no pique, né? Qualquer tipo de aceleração, até física também, né? Ah, de repente meu coração está com uma taquicardia, tá batendo muito rápido, serve. Ele vai dar uma abaixada aí, vai regular a pressão arterial, aí ele, nesse sentido psicossomático, né? Não diretamente no corpo, mas passando pelo emocional, equilibrando o emocional, ele consegue equilibrar o físico, tá? Então, todos os sintomas que tiverem decorrentes de uma ansiedade, né, de um momento de ansiedade, de agitação, de nervoso, de estar, esse toque de luz vai ajudar. Tem duas formas, né, de veículos. Tem líquido, que é conservado com álcool, com o Brand. É bem pouquinho, tá? Então, assim, algumas gotas disso, o álcool é residual. Ah, mas eu não quero álcool, é para criança. Tá, então você pode escolher os glóbulos, tá? Existem glóbulos de açúcar, de sacarose. Então, é o seguinte, vegano, inclusive, né? Os dois, na verdade, seriam veganos. Então, o tranquilidade ou qualquer outro toque de luz você tem na forma líquida e na forma de glóbulos, tá? Líquido, basicamente, 8 gotas, a frequência de acordo com a necessidade, tá? O padrão, 2 a 3 vezes ao dia. 8 gotas, 2 a 3 vezes ao dia. Agora, você está naquele momento que acabou de receber uma cacetada, uma notícia assim que te abalou. Você pode tomar, exagerando, de 5 minutos. Aí pode diminuir bem as gotas, tá? Se a frequência das tomadas for muito curta, tá? Estou tomando de 10 em 10 minutos, de 2 a 4 gotas, tá? Pode diminuir bem quando você toma de uma maneira mais frequente, tá? Glóbulos, metade da dose,
tá? Então, 8 gotas ou 4 glóbulos. 4 gotas ou 2 glóbulos, tá? Crianças até em torno de 6, 7 anos, metade da dose. 8 gotas para as crianças, 4 gotas, tá? Pode colocar um pouquinho de água, qualquer líquido, tá? Cristal não tem problema nenhum. Você pode colocar na sopa. Aliás, já estou adiantando uma coisa muito legal para a gente estar fazendo no dia a dia, né? Sempre. Ah, eu vou fazer um café. Coloca lá um cristal para a família toda. Aí depois eu digo o que seria melhor, né? Qual seria melhor para fazer isso no dia a dia? Ah, tá, eu estou fazendo sopa. Coloca lá umas gotinhas proporcional, sabe? Não precisa ser multiplicar a quantidade ali de água, de líquido, né? Então, mais ou menos, um caldeirão lá de sopa, põe aí umas 12 gotinhas, tá? Tudo certo, tá? Tanto da matriz como do toque de luz, é a mesma coisa, tá? Então é isso. Então aí eu vou para a criança diminuir a dosagem, colocar a dosagem pela metade, a frequência é a mesma, de acordo com a necessidade. Então, se eu pus para o adulto 8 gotas, para a criança 4 gotas. Coloquei para o adulto 4 glóbulos, para a criança 2 glóbulos, tá? E é isso. E lembrando sempre que pode ser aplicado na pele, tá? Então, não quero dar na boca, tal. Crianças muito pequenas e animais na pele, nem pensa, nem precisa ser na boca, tá? Animais também, a gente tem uma linha para animais que chama Fauna e Flora, que hoje não dá para entrar aqui, mas o que eu falar aqui pode ser para os animais, de elixir de cristal, tá? Não de aromaterapia, tá? E nem de fitoterapia. Eu praticamente não vou entrar em fitoterapia, mas já adianto, tá? Nem faça isso. Porque para a gente dar fitoterapia para animais, tem que saber muito a dosagem. Elixir de cristal, se não fizer bem, mal não faz, tá? Aromaterapia tem que saber também. Tem que saber diluição, tem que saber qual que pode, qual que não pode. Como, por exemplo, eucalipto, de jeito nenhum para nenhum animal, tá? Nem gato, nem cachorro, nada. Então, tem que saber, isso é uma aula à parte, tá? Então, hoje, o que eu falar aqui vão ser produtos já diluídos para seres humanos, tá? Criança até tudo bem, mas animais não. Agora, elixir de cristal, à vontade, pode pôr no bebedouro, sabe? A gente aqui põe direto. Tem os, particularmente deles, né? Dos animais, a linha que a gente tem dos animais, o coringa dos animais, ele chama revitalizante. Tá? Então, o revitalizante é aquele emergencial que pega tanto sintomas físicos como emocional, é o que a gente coloca aqui na água de todos os gatinhos, né? A gente não tem mais cachorro, mas quando tinha, colocava também, e a gente percebe assim que a gente consegue controlar epidemias. Por exemplo, verminose só com esse produto, tá? A gente até vermifuga de vez em quando alguns, quando aparece sintoma, tá? Principalmente os mais velhos, né? Ou os mais novinhos, mas geralmente não há necessidade daquele protocolo lá do veterinário, né? Vacina, só as vacinas dos bebezinhos, tá? Aquelas 2 primeiras vacinas de 2 meses e 3 meses. Nunca mais. E ninguém tem nada, tá? Eu tenho um gatinho aqui de 18 anos de idade, inteiro, que vai comigo lá no pomar, eu moro numa chácara, vai comigo no pomar lá e dá pico assim de corrida, sabe? 18 anos, sendo que diz que eles vivem 15, 16 no máximo, né? Então é isso aí. Aqui a gente é a prova viva, né? Eu falo que aqui a gente é laboratório. Tudo que eu falo, eu já testei em nós, nos animais, nas pessoas próximas e, lógico, nos pacientes também, que a gente recebe o retorno, né? Cristal, gente, elixir de cristal é muito rápido. A gente percebe, assim, uma mudança enorme, muito rápido.
Agora, lógico, mudança comportamental, né? Doença mesmo, diabetes, uma gastrite crônica, uma enxaqueca, isso tudo aí é tratamento, tá? Aí eu utilizo, né? Como meio de avaliação, eu utilizo a radiestesia, que também é uma ferramenta que eu uso para fazer os elixires de cristais, tá? Não é só a solarização, longe disso, tem muito mais coisa. E nos atendimentos, tanto online como presencial, a gente faz a radiestesia, que ela me dá um suporte para eu poder olhar de uma maneira mais abrangente, né? E também a escolha do que eu vou indicar, eu não me baseio só nela, lógico, né? Tem toda a minha experiência, a minha intuição, mas ela me ajuda muito até no foco, né? Hoje, esse paciente, para um tratamento de no mínimo 3 meses, está precisando disso, né? Ela me ajuda a fazer essa eleição, tá? E voltando aqui nesse slide, a gente tem outro toque de luz, outra fórmula pronta para uso, que é o ânimo. A palavra já fala, né? Tô lá meio desanimado, meio depressivo, né? Preguiçoso, uma preguiça esquisita, preguiça até das coisas que eu gosto, que geralmente me estimulam. Ânimo é um dos elixires a se pensar, tá? Para a gente poder sair, né, desse estado depressivo, até, quem sabe, para procurar uma ajuda mais específica, se isso continuar, né? Porque às vezes a pessoa está tão chateada, tão deprimida, tão desanimada, que nem ajuda ela pede, né? Ela não tem condição de nem ligar para marcar uma consulta, nem mandar um WhatsApp, sabe? Então é nesse sentido, sabe? Porque às vezes ela precisaria sim de um tratamento de fundo, um tratamento individual, com mais profundidade. Mas pelo menos isso aqui que eu estou sugerindo para você já dá o gás para ela levantar e buscar ajuda, fazer alguma coisa, tá? E às vezes é o que eu falei lá no começo de hoje para vocês. Às vezes melhora e fica bem, tá tudo certo, né? Era só um momento que estava precisando dar uma recarregada e tá tudo bem. E o proteção máxima, por que que tá aí? Ele é uma fórmula que, ao mesmo tempo que ele limpa energeticamente todo o teu organismo, ele faz um detox físico, mental e emocional, ele também entra no campo energético, tá? Limpando, né, esse campo que pode estar meio grudado nele, né? Energias negativas, vamos falar de uma maneira bem popular, né? Nos meus cursos a gente até entra numas linguagens mais técnicas, mas aqui não dá, né? Então, existem vários tipos, né, de energias negativas, inclusive obsessores e tudo mais, e esse produto ele afasta. Ele dá uma limpada, afasta e forma um filtro de proteção, tá? Inclusive, a gente tem, adiantando, né? Que ainda vamos falar um pouco dele, a gente tem um spray aromático bem famosinho, né? Sistema Cristais de Rosa, ele ainda é o carro-chefe do nosso sistema, que se chama Turmalina Negra. Ele contém óleos de lavanda, limão e eucalipto, e ele é excelente para a gente jogar na casa ou no ambiente, aliás, ou no corpo, no ambiente ou no corpo, para poder fazer isso, né? Porque ele contém elixir proteção máxima, tá? Então, além dos óleos essenciais, ele tem o proteção máxima. Então, se você puder usar os dois, nossa, aí melhor ainda, não tem para ninguém, né? Você pelo menos vai viver limpinho. Principalmente quem vive em cidades um pouco maiores, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, e aí vai, tá precisando bem mais, né? Do que a gente que vive no meio do mato, que ainda tem uma proteção natural aqui, né? De uma certa forma. Mas também tem que fazer lição de casa, senão contamina do mesmo jeito. E é isso. E aí, para a gente só terminar, fazer um intervalinho depois voltar, a gente tem o spray, um outro spray,
Esqueci de falar, os sprays também têm uma outra forma de utilizar, um outro veículo, que se chama blend. O blend é uma misturinha, tá? Aí não é um spray, não é algo de borrifar. O blend é um óleozinho que você coloca no difusor e também alguns, a maioria deles, pode passar no corpo, também pode passar na pele, tá? Esse aqui é o calcita laranja. Então, além dos óleos de laranja e tangerina, ele contém uma fórmula, inclusive uma fórmula também de proteção. Então, a gente até pode dizer que o calcita laranja, além de toda essa parte que ele vai fazer de sustentação emocional, tá? Ele vai dar suporte emocional. Depois a gente vai falar dele nos benefícios da questão física, tá? Por enquanto é ele no sentido emocional. A maioria dos sprays tem assim, é muito abrangente, tá? A questão dos benefícios, tá? Então, calcita laranja, não tenho turmalina negra em casa, mas eu tenho calcita laranja, já serve. Ele serve até, experiência própria, para afastar mosquito, pernilongo, tá? Até para isso ele serve. O turmalina negra também, tá? Aqui, de novo, é um laboratório. Aqui, né, é mato. Então, a gente tem mosquito, não tem jeito. Tem dengue aqui na vizinhança. Então, o mosquitinho tá ali sobrevoando a gente aqui na sala, no quarto. Aí a gente passa o spray turmalina negra, ele continua ali sobrevoando, mas não vai pousar na gente, tá? Ele para de incomodar, tá? É imediatamente isso. E o calcita também, ele também tem essa propriedade, tá? Mesmo não tendo citronela, tá? Não é só citronela que faz isso. Então, assim, lembra que todos os sprays, além dos óleos essenciais, eles têm os elixires de cristais, né? Então, isso para um ser que está querendo, de alguma maneira, aproveitar de você, seja o pernilongo ou o obsessor, né? Ele não vai conseguir chegar, né? Porque são produtos que formam esse filtro, esse campo, que só vai permitir que passe seres do bem, né? Que vêm para acrescentar, para fazer uma coisa boa para a gente, tá? Senão, não. Senão, não vai conseguir furar esse campo, tá bom? Bom, aqui eu dividi um pouquinho só na questão da ansiedade e a ansiedade e a agitação, tá? Esse X parece que é uma coisa contra a outra, não é? Uma coisa e outra geralmente estão juntos, né? Ansiedade e agitação, tá? Então, é o tranquilidade, que a gente já falou, o spray que eu acabei de falar agora, numa outra situação, mas ele também serve para diminuir a agitação, a ansiedade, para ajudar na insônia, a você pegar no sono mais rápido, ter uma noite de sono, né, mais recuperadora, tá? Relaxar para ter essa noite de sono recuperadora. Ele chama ametista e nós também temos o spray que se chama calcita ótica, tá? Eles são muito parecidos, tá? É só uma questão de cheiro. Ambos contêm cristais muito semelhantes, mas o ametista você tem lavanda com tea tree ou melaleuca, mesma coisa, e o calcita ótica você tem capim-limão e lavanda, tá? E lembrando, né, para quem já fez curso comigo, quem não fez, eu vou citar uma coisa interessante. Capim-limão é um óleo essencial ou um chá, que pode ser tomado como fitoterapia também, que é indicado para ajudar na recuperação das atividades intelectuais. Pouquíssima gente sabe disso. Todo mundo acha que capim-limão é só para relaxar, né? Porque, inclusive, historicamente falando, o capim-limão é o famoso chá de estrada que as pessoas tomavam, né? Talvez alguns ainda tomem à noite antes de dormir, né? E não era apenas só para relaxar.
era também para ter uma recuperação durante a noite, das atividades cerebrais e acordar bem dessa questão, né, mais intelectual, tá? Então, capim-limão. Vou dar uma aula, tá? Vou passar um pouquinho do óleo essencial ou usar o spray calcita-ótica, tá? Lembrando que eu não vou falar de óleo essencial assim especificamente, porque cada um deles usa de uma maneira. Tem óleos que não podem ser aplicados diretamente na pele, tem que diluir. Então é curso de aromaterapia mesmo, né? Que eu dou uma vez por ano, tá? E aí o ano que vem, não tenho agenda ainda para nenhum curso do ano que vem. Mas logo, logo teremos e vamos divulgar para vocês se organizarem, né? E poder participar. E todo spray a gente vai colocar é, qual que seria o nome dele, a maioria é o mesmo nome, na versão blend, para colocar no difusor, tá? O spray já é pronto, é só aplicar, e o blend você tem que diluir para colocar no ambiente, tá? O spray é mais prático, né? Então, o ametista chama ametista também, e o calcita ótica, ele se chama autoestima. Ele reforça aquele toque de luz da autoestima que eu falei nos casos, né? De doenças autoimunes, no mínimo. Agora tem um detalhe mais mental, tá? Aí não é emocional, tá? Tem pessoas que confundem um pouco esses termos. Emocional está ligado à questão psicológica e o mental é questões intelectuais, tá? Raciocínio lógico, raciocínio, criatividade lúdica também, tá ligado à parte mental, tá? Então, aqui a gente vai falar de dois produtos que ajudam muito, muito mesmo, a questão da concentração, e já vou adiantar que um deles, né, memória e concentração, ajuda nas sequelas da bendita Covid, aquelas sequelas mentais, tá? Ah, eu fiquei com perda de memória, eu fiquei sem foco, eu fiquei com preguiça mental, tô com dificuldade de ler um livro ou de ler qualquer coisa agora, sabe? Então, o que a gente recomenda é o toque de luz, memória e concentração. De novo, sempre padrão, 8 gotas ou 4 glóbulos para adultos, criança metade da dose, umas 2, 3 vezes ao dia no máximo, tá? 2 a 3 vezes ao dia, você já vai perceber diferença logo no começo das tomadas, tá? É, Tem problema tomar perto da noite? Nenhum, sabe? Pode tomar no final da tarde, no começo da noite, não tem problema. Ele não vai atrapalhar o sono, porque ele não é um estimulante mental. Ele é um alimento do cérebro. É bem diferente, tá? Tranquilidade. Já falei na questão da ansiedade, mas todo mundo já hoje sabe, né, que para você ter foco, concentração, você tem que estar mentalmente relaxado. Isto é, falando de uma outra forma, todo mundo sabe que a ansiedade, a agitação, inclusive mental, né, aceleração mental, atrapalha o foco, tá? E esse produto, tranquilidade, esse elixir, ele é específico para desacelerar o cérebro, tá? Entenda bem, desacelerar não quer dizer deixar lento, tá? Desacelerar é diminuir a velocidade que está exagerada, tá? Por isso que eles estão os dois aqui separados, tá? Você pode tomar os dois juntos ou não, ou escolher um ou outro, tá bom? Quanto mais você relaxar, mais energia vital você vai ter e mais foco você vai ter, tá bom? E também não confunde energia vital achando que ela vai te acelerar, que ela vai te deixar agitado. É que são termos que na nossa cultura tá tudo junto misturado, sabe? Então não é porque você tá mais energético, isto é, aumentou a quantidade de energia vital que você vai ficar agitado. Nada a ver. Pelo contrário, tá? Pode ser até que você fique mais calmo, porque você se sente mais nutrido, você se sente mais seguro com essa nutrição, tá? Então você fica mais tranquilo, mais relaxado,
tá? Vai dormir melhor. E o spray, já expliquei no slide anterior, do capim-limão, né? O spray é a calcita ótica, em relação à concentração ao foco, tá? Então, os sprays, como eu falei, são frascos, né? De 110, né? 110, 120 ml. E a gente usa como perfuminho, tá? Esse aqui é o calcita ótica mesmo. Já está aqui do meu lado por conta desse workshop, tá? Aí a gente tem o turmalina negra, tá? Que é o da proteção, né? Esse aqui eu tenho um em cada ambiente. Um do lado da minha cama, um dentro do meu carro, porque o tempo todo a gente está precisando, né? Antes de dormir, é beber água e usar esse spray, né? O mais importante. Agora eu vou começar a questão física, tá? A questão física, eu não vou assim explicar com muitos detalhes, né? Teoricamente, mecanismo de ação, tal, porque não é a proposta. Isso tudo tem no meu curso, inclusive. Convido vocês, quando a gente já tiver agenda, a se organizarem, começar a fazer inscrição, tá? Logo, logo no começo do ano, logo depois do carnaval, a gente já começa a jornada de cursos. E o curso básico já vai entrar em toda essa história que eu estou falando hoje, todo esse tema, com mais profundidade, né? Aí a gente já começa a ensinar vocês a tratar com o elixir de cristal, tá? Independente de radiestesia, tá? O curso de radiestesia, ele é algo à parte, que uma vez por ano eu também acabo abrindo uma turma, tá? Tudo isso vocês vão receber essas informações de data, valores, né? A maioria deles hoje é só online, a gente só dá à distância, até para poder, né, atingir mais pessoas, tá? Então vamos lá, sistema imunológico, aquilo que eu também já estava falando lá atrás. Gente, não se preocupem tanto com a doença em si. Se preocupa como é que eu vou reagir a essa doença. Como é que eu vou responder a essa invasão, né? Porque o sistema imunológico é o nosso exército, né? Como é que eu vou tratar, né, esse oportunista? Pelo menos afastando, né? Porque, de uma certa forma, não adianta nada matar, porque vai vir outro, talvez até pior do que esse que está aqui. Esse é o problema que está acontecendo agora, tá? Então, vamos olhar para o sistema imunológico como a minha força, a minha condição de não permitir ser invadido, não permitir ser explorado, não permitir ser sugado, tá? Não permitir ser deteriorado, como o Covid faz com as pessoas, tá? E dengue também um pouco. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui, gente, é protocolo que eu comecei a divulgar em 2020, assim que começou a epidemia. Assim que a gente entrou em lockdown, assim que eu entendi, né, o que é que estava acontecendo, eu já fiz uma primeira live, já sugerindo tomar esses 2 toques de luz. Tanto é que as pessoas que fizeram isso até hoje não pegaram a Covid, como eu, Danilo, minha funcionária aqui de casa, minha irmã, e alguns não quiseram ser vacinados, tudo bem, né? E não pegaram também, tá? Tenho vários pacientes que referiram isso, tá? Tem uma paciente que ela estava tratando da avó que estava com Covid dentro do hospital e a avó vomitou em cima dela e ela não pegou. Ela não estava de máscara nesse momento. Ela me contou isso na última feira de produtos que a gente participou em 2023, 2022, em São Paulo. Ela foi lá especificamente para me contar isso, que ela não pegou a Covid, embora tudo isso, sabe? Então é isso, gente. Tem mais do que provas.
de que se você fortalecer o seu sistema imunológico, você não vai permitir que o bichinho nem chegue perto de você. E se por acaso, naquele momento, você estava meio tristinho, tal, isso aí às vezes é uma abertura para ser contaminado, ele entrou, você não deixou ele te fazer mal. Rapidamente você afastou ele de você, sabe? Então é 8 gotas de cada um deles, juntinho, um atrás do outro, 2 vezes ao dia. Isso é protocolo de prevenção, mas também é protocolo de tratamento agudo, se estiver com o problema. Tá? Estou com a Covid, estou com a influenza, estou com a dengue, estou com uma gripinha qualquer. É esses 2 que você vai tomar e acabou. O restante é para sintomas específicos, né? Se pegou mais a parte respiratória, aí tem os cristais próprios para isso. Aí é um outro curso, é um outro workshop, tá? Eu não vou falar hoje de tratamento de nada. Hoje é prevenção e sequela, tá? Então, outra coisa, proteção máxima e força ou o supercomposto. Ah, mas posso tomar tudo? Eu tomo, eu prefiro, tá? Eu prefiro, eu sou mais velho, eu tem momentos que, lógico, a gente está cansado, não é fácil. Eu digo que minha vida eu sempre fui meio diferente, né? Desde criança. E uma das diferenças hoje é que eu estou ficando mais velho e trabalhando mais, né? Todo mundo vai trabalhando menos. Mas não é porque eu sou, né? Tenho síndrome de herói ou qualquer coisa parecida. Primeiro, eu amo o que eu faço. Segundo, é a minha terapia, sabe? E terceiro, tô bem, tô forte. Para que que eu vou parar? Para que que eu vou desacelerar? Então, desacelerei no sentido de me reorganizar. A pandemia me ajudou aí, tá? Eu não trabalho mais em outras cidades hoje, hoje é muito mais online, então é muito mais organizado. Eu tenho mais tempo para cuidar da minha alimentação, eu tenho mais tempo para poder fazer uma atividade física, mas trabalho muito, né? A começar na minha casa, né? Que eu tenho meus animais, eu cuido de muita coisa dentro de casa, né? Quem tem, né? Quem mora sabe que não adianta, tem coisas que não dá para deixar para o outro, né? É a questão da empresa que eu ainda tenho uma parte de atividades lá, são os atendimentos que tomam muito tempo. Então, eu não sei, eu posso hoje estar cansado, pode acontecer. Então, gente, põe uma coisa na cabeça: é melhor prevenir do que remediar. Literalmente essa frase. É muito melhor evitar do que, ai, peguei, agora vou ter que tratar, né? Então é por isso que sem radicalismo, né, eu tomo aí minhas vitaminas que para mim são importantes de uma maneira totalmente individual, não porque na internet achou que eu tinha que tomar, não porque o fulano da rede social, o influencer falou bem daquele negócio. Não, eu estudo, eu pesquiso, eu tenho os meus cuidadores também, né? Eu tenho a cardiologista alternativa que me cuida, e aí eles vão me sugerindo o que realmente. Faço exames também, me sugerindo o que realmente eu preciso, tá? E tomo isso tudo aí. Proteção máxima e força, 2 vezes ao dia eu garanto, mas é difícil eu lembrar de tomar até por conta de muita atividade. Tá ótimo, 8 gotas 2 vezes ao dia. A hora que acorda é a hora que vai dormir. Supercomposto eu tomo mais vezes, até porque ele fica mais comigo, é mais prático, é borrifar na boca, entendeu? Então eu uso ele mais vezes, tá? Mais 2 já estaria bom. E o spray turmalina negra, como eu já disse, eu tenho ele em todos os lugares que eu estou, que eu fico, né? No meu carro, na minha bolsa, qualquer lugar. Ele eu uso muitas vezes ao dia, entre um atendimento e outro. Por isso que eu uso muito também, né? Quando eu começo o workshop, quando eu termino o workshop, de vez em quando, no meio do workshop, entendeu? Então lembrei, eu uso. E eu gosto, é o meu perfume, é um cheiro muito bom. Então, para mim, é agradável. Ele já existe há mais de 20 anos, né? A mesmíssima fórmula.
e eu uso já esse tempo todo. O ametista é o opcional, tá? Ele ajuda também. Opcional por quê? Porque os sprays, eles têm cheiro. E não é obrigado todo mundo ter que gostar do mesmo cheiro, tá? Então, como opção, você tem aqui nesse caso aqui, ó, você tem o turmalina negra, o ametista e o calcita laranja. Você pode escolher qualquer um dos três, tá? Agora, dependendo do caso, às vezes já não dá para ter tantas opções. Não é esse aqui, não tem jeito, tá? Então vamos lá. Já falei das sequelas neurológicas, só que eu vou comentar que também existe no sistema Cristais de Oz uma linha de compostos emergenciais. São 5 tipos, tá? A gente comentou, tirou uma dúvida, né, da pessoa que me perguntou do composto proteção. Ele é a mesma indicação do proteção máxima, tá? O composto mental é exatamente o memória e concentração, só que concentrado, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você prefere diluir os cristais em água. É uma forma que eu utilizo muito no dia a dia. Estou aqui dando aula, eu já estou tomando os cristais aqui na água. Estou atendendo cristais na água, tá? Então, por enquanto, eu estou falando de sequela. Já já eu vou falar do dia a dia, como prevenção, como tá recarregando energia direto e reto, tá? Então, para a questão de sequela ou para questões mentais, independente se é sequela ou não, mas eu estou precisando melhorar as minhas atividades intelectuais, a minha memória, o meu foco. Eu utilizo muito, né, que é o meu caso, inclusive, eu utilizo muito a parte mental, então vamos nutrir isso aí, vamos deixar isso aí mais alimentado, mais equilibrado. Composto mental na água de beber, no suco de laranja, no leite, na sopa. Conseguiu? Alguém falou alguma coisa, deu um eco assim, né? Mas enfim, então, composto mental na proporção todas as matrizes, sejam elas emergenciais ou não, todas, 8 gotas em 1 litro de água ou outro líquido qualquer, tá? E aí, ó, não existe limite. Você vai bebendo direto e reto, o quanto você quiser, tá? Já a memória e concentração, você vai pingar as gotinhas ou chupar os glóbulos quantas vezes ao dia você quiser, tá? Então, aí a diferença é essa, a memória e concentração não é para diluir, tá? Spray, já falamos dele muitas vezes, né? Aqui nesse caso, é o principal ingrediente dessa fórmula para a questão mental é o capim-limão, mas a lavanda também é bom. Por quê? Porque ela relaxa. E relaxando, eu vou respirar melhor. Eu vou aumentar o meu nível de oxigênio e vou aumentar o meu nível de energia vital nesse cérebro, tá? Então, é um spray perfeito para a gente poder recarregar, inclusive, principalmente, o cérebro, tá? Melhorando todas as funções intelectuais. É isso aí. Muito comum, tá? Eu ouço demais isso. Problema de cansaço, tá? Então, de novo, o que eu estou falando aqui, embora seja um slide de sequelas, serve para o sintoma em si. Tanto faz esse cansaço. É por conta que você teve Covid, dengue, ou passou por uma fase muito complicada e tal, não importa. Eu sinto cansaço. Então a sugestão é essa aqui, tá? E essa aqui é a sugestão do produto Coringa que você vai colocar na água para você ou para quem quiser da sua família.
tá? Não é nenhum problema fazer isso, tá? Porque às vezes eu falo para as pessoas que não é ético a gente colocar um produto para as pessoas tomarem sem a pessoa saber, e produtos que vão mexer com questões que ela pode sentir uma coisa esquisita e não saber o que está acontecendo. Isso não existe aqui, porque o composto energético, ele só vai aumentar o nível de energia vital. Ponto. Ele não cutuca nada. Ele não levanta poeira nenhuma. Ele não vai abordar nenhuma questão específica, psicológica ou desequilíbrio físico, tá? Então, ele é o nosso emergencial, geral, não é específico para nada, mas ele entra naquilo que eu expliquei lá no comecinho hoje para vocês. Vai que aumentando a energia vital, eu me curo. Ponto, tá? Então ele é aquele produto primeiríssimo a ser pensado, sem raciocinar. Ah, eu estou sentindo isso, composto energético. Ah, eu estou sentindo aquilo, composto energético. É a primeira coisa a se pensar. Porque se a proposta dele é apenas, aí eu posso usar bem essa palavra, apenas aumentar o nível de carga do seu corpo no bom sentido, no ótimo sentido, né? Ele é te dar nutriente, vitaminar o seu organismo como um todo. Lembrando, né, que a energia vital é alimento do corpo físico, mental, é psicológico e tudo mais, tá? Todos os veículos. Então, você se permite a sua natureza divina a se curar, seja lá do que for, tá? Seja lá emocional, seja da onde que veio, seja trauma, seja o que for. Então, o composto energético, se a gente for olhar, né, num ângulo dentro desse raciocínio, ele só precisaria existir ele, né, no sistema cristais de ossos. Mas o que que acontece? Logicamente que existe a necessidade de focar em situações mais complicadas, tá? Porque aí eu não vou dizer para vocês que o composto energético, recarregando o organismo, ele tem condições de curar uma doença mais antiga, que tem uma raiz mais longa, hereditária, ou um trauma muito forte, que já está aí com você há muito tempo. Aí não, aí ele vai dar uma aliviada e acabou. Ele não vai conseguir chegar à cura, tá? Então é isso. Então vamos lá, a gente chuta, toma ele, indica ele, tanto faz, tá tudo certo, tá? Ué, tá acontecendo uns riscos aqui. Eu nem tô mexendo em nada, o negócio tá riscando aqui, ó lá. Ó, gente, alguém, né, resolveu brincar com a gente aqui. Né? Aqueles que levam tudo para esse lado, né? Ah, alguém está brincando e está desenhando. Deve ser uma criança, porque, né? Para fazer esses riscos aqui. Tá riscando sozinho? Uhum. Eu nem toquei aqui no mouse. Não sei o que é isso. Teve uma vez que você apagou, que aconteceu exatamente isso, mas Foi? foi, aí você apagou. Só um minutinho, gente. Vou ver se resolve. Se não, tudo bem também. Não, não sei o que é isso, mas eu tô vendo Não. aqui. Ah, eu acho que apagou quando você Compartilha tem. de novo. Eu acho que já tem. Eu já tinha visto te apagar. Mas tudo bem, vamos lá. Então, é isso. Tinham me perguntado, né? Eu vi aqui, porque eu vou lendo os chats, embora eu não tenha como responder na hora, mas eu vou lendo. Sobre os coringas, né? Então, esse é o coringão, né? Mas é um coringão que precisa diluir. Não é que precisa, mas é mais indicado para ser diluído. E o coringão também é o supercomposto, tá? Que já está diluído, né? E que a gente simplesmente e acabou, né?
E também pode fazer isso na água, tá? Não é que eu não posso diluir o toque de luz, ou o suporte emocional, ou o supercomposto. Não, posso diluir, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais fraco, aquela água vai ficar um pouquinho mais fraca energeticamente que se fosse a matriz, tá bom? Só isso, tá? Só que a palavra fraca é complicada em cristal, tá? Porque cristal é tudo muito potente. Então, nada é muito fraco quando se fala em cristal, né? E é isso. Então, um spray, dois sprays que são bem coringas também é o calcita laranja e o turmalina negra, tá? Esses dois é muito bom ter em casa, tá? Hoje mesmo, né, aconteceu uma situação, um gatinho nosso, do nada começou a vomitar, né? E eu falei, bom, já catei o spray calcita laranja, que é o que eu tinha na hora ali na minha frente, já passei na minha mão, passei nas costas dele e vim dar a aula. Aí agora, no intervalo, eu já vi, ele já estava super bem, já estava bem mais ativo, sabe? Então é assim que funciona, né? Os sprays eles podem ser colocados nos animais dessa forma, porque eles já são diluídos, tá? Então aplica na tua mão uma vezinha só, uma borrifadinha só, e aplica nas costas do animal, tá? É, por que não aplicar diretamente o spray? Porque nenhum animal gosta do barulho, tá? O animal ouve aquilo muito mais do que a gente, tá? Então ele se assusta com o barulho do espirrar só por causa disso, tá? Então é preferível você espirrar discretamente na palma da sua mão e passar ali nas costinhas do animal, tá? Vamos entrar agora nas sequelas respiratórias que podem acontecer na COVID e também na dengue. A dengue não é muito comum, mas pode acontecer, né? Porque baixou a imunidade, tudo pode acontecer, tá? Respiratório, você vai adquirir o quartzo azul, que é uma matriz, tá? Não é na linha toque de luz, é uma matriz, é uma daquelas 150, tá? Daquelas 150, a gente tem 5 compostos emergenciais e o restante são matrizes. Matriz é um vidrinho menorzinho de 30 ml, aliás, desculpa, de 10 ml, e o toque de luz é o vidro grande de 30 ml, vidro azul, tá? As matrizes são vidros âmbar. E a matriz diluído, né? Ah, mas precisa diluir? Ah, numa emergência, numa coisa assim, não. Você pode tomar diretamente na boca, pode passar na pele, tudo certo. Mas o ideal é diluir, né? Você pode fazer a solução oral, tá? A solução oral eu já expliquei, 70% de água, 30% de vinagre de maçã e 4 gotinhas de matriz, tá? Ah, são 8 tipos de matriz. Interessa, é 4 gotinhas de cada um, tá? 4 gotinhas das 8 que você escolheu, tá? Então, no caso desse aqui é o quartzo azul. Ah, eu posso fazer já um mix assim, composto mental, composto energético e o quartzo azul. Pode, até mais, pode até pôr mais, tá? No mesmo vidrinho de solução oral, não tem limite. Sempre 4 gotinhas de cada e tomar as 8 gotinhas várias vezes ao dia, de acordo com a necessidade, tá? E aí você vai complementar, tá? Esse trabalho com o spray quartzo azul, sempre spray, sempre perfuminho, tá? Sempre pescoço, nuca, pode passar no ambiente também. Esse aqui, no caso, ele é até legal você colocar no travesseiro na hora de dormir, sabe? Ele ajuda bastante, ele ajuda a expectorar, ele fortalece os pulmões, todas as vias respiratórias, e ele é para qualquer sintoma respiratório, tá? Nariz, seios, né, a sinusite, garganta, rouquidão, todas as tosses, os tipos de tosses, tá? É ligado ao quartzo azul. Bom, a questão agora de gestória, que é, pela minha experiência, a origem de tudo, tá? Pode nem ter o sintoma, gente, mas os bichinhos, principalmente a dengue,
ataca o fígado. O problema da dengue é no fígado. E a Covid ataca o fígado também, tá? O fígado, resumindo, é o principal órgão do corpo material, do corpo físico. Ele é o maior órgão, é o órgão que tem mais funções, tá? Então ele é muito gigante dentro da gente, ele é muito importante, ele é essencial. O fígado é um órgão praticamente relacionado com todos os outros órgãos, sabe? É ele que limpa o sangue, é ele que libera alguns tipos de hormônios, é ele que ajuda na digestão, inclusive com a bilis, né? Não só com a bilis, mas tem outras formas de ele ajudar na digestão. E a grande maioria das vezes que você acha que você está com problema de estômago é fígado. A grande maioria das origens da gastrite, não sendo nervosa, é fígado, né? Com certeza o meu gatinho hoje deve ter comido alguma coisa que não devia, entendeu? Então é sempre assim. O fígado é onde tudo começa. Na grande maioria, inclusive, das doenças, né, vamos chamar assim, de grande porte. Não numa gripinha, né? Mas uma Covid, principalmente a dengue. E o fígado, gente, é o órgão que mais gera depressão. Então, muitos estados depressivos, o problema é o fígado. A pessoa tem N explicações, tá? Energéticas, materiais, físicas, circulatórias, tem um monte de explicação, tá? Mas vamos entender. O fígado é o principal órgão. Ele que limpa o sangue. Se o fígado não estiver funcionando adequadamente, o teu sangue está sujo. O sangue estando sujo, ele não vai conseguir captar muito oxigênio. Ele não vai conseguir distribuir direito esse oxigênio. Porque mesmo que o sangue vai sair do fígado, ele vai para o coração e vai ser distribuído, ele vai pobre. Ele vai com pouco nutriente, oxigênio. E nutrientes também, tá? Então, aquela sujeira, né, que o fígado deveria ter limpado, não é só o rim que filtra. O rim filtra algumas coisas. O fígado filtra praticamente tudo, tá? Ele volta para o sangue, o sangue volta sujo, né? E aí ele não consegue oxigenar, e aí, já entenderam aqui, né? Espero, desde o começo estou falando isso, sem oxigênio, sem vida. Sem oxigênio, sem ânimo. Sem oxigênio, sem energia vital, tá? Então eu arrisco dizer que se o fígado não está trabalhando bem, ninguém vai trabalhar bem. Ele é o gerente geral de tudo. Ele é o líder do nosso corpo, tá? E um dia a gente vai conversar, quem sabe um dia até eu faça uma live pelo menos sobre isso, e o coração é o líder do nosso plano, do nosso lado espiritual, tá? Então, o fígado é do corpo físico. Se o fígado não estiver bem, o seu cérebro não está legal. Tanto é que no curso, quando eu for dar uma aula, uma parte do curso, quando eu falo de chakras, eu explico que o primeiro chakra está ligado diretamente ao sexto chakra. Primeiro chakra, fígado. Sexto chakra, cérebro. Entendeu? Então, até energeticamente, eles estão vinculados, tá? Os dois principais órgãos do nosso corpo, tá? Então, pensem bem. Se eu trato o meu fígado bem, adequadamente, se eu consigo fazer alguma coisa para desintoxicar o meu fígado,
automaticamente eu desintoxiquei o meu corpo inteiro. Eu desintoxiquei o meu sangue. Eu desintoxiquei o meu cérebro. Eu saí do estado depressivo, tá? Entendam bem, que é um papo físico, mas eu garanto que uma grande porcentagem dos estados depressivos é por conta de um fígado que não está bem, que energeticamente não está bem, tá? E aí a gente vai entrar em outras questões, inclusive do alcoolismo, tá? Que é por isso que dá tanta depressão. Não é só por uma questão química cerebral, começa na questão do fígado, e aí vai, né? Então, melhorar esse fígado, nossa, vocês não imaginam o bem que vocês estão fazendo para vocês, né? Em todos os sentidos, né? Começa no físico, tá? Então, por isso que eu coloquei, né? Digestório, entre parênteses, fígado, porque o resto é consequência, o resto vai melhorar por tabela, tá? Aí, se você puder fazer uma alimentação assim menos tóxica, né? Menos industrializada, menos química, nossa, aí maravilhoso, tá? Então é isso. O cristal do nosso sistema Cristais de Oz, matriz, que você vai utilizar para fazer tudo isso que eu falei aqui em relação ao fígado, se chama calcita laranja. É o mesmo nome do spray, tá? E o ideal é você usar os dois. A calcita laranja, matriz diluído na água, como você já aprendeu. Ah, aproveita, já faz um chá de boldo, né? E já bota a calcita laranja no chá de boldo, ó, maravilhoso, né? E o spray várias vezes ao dia, quantas vezes você precisar, tá? Isso aí também é um protocolo para, vocês vão ver aí na apostila, tá? Não vai dar tempo de eu falar de tudo que está aí na apostila que eu dei para vocês, tá? Mas tá muito fácil agora, com todo esse embasamento que eu dei para vocês, vocês entenderem tudo daqui para frente o que está na apostila, tá? Vocês vão entender por que que eu fiz esses protocolos, essas sugestões, né? Por exemplo, quando vocês olharem aí, tiver falta de apetite. Uma das sintomas mais clássicos do problema de fígado se chama fastio, né? Antigamente o pessoal falava, eu estou meio enfastiado hoje. Eu não sei se ainda usa esse termo aqui, né? Eu digo aqui porque em Portugal ainda usa, né? Eu estou enfastiado. Enfastiado quer dizer, eu estou enjoado, eu não tô com vontade de comer. Não come. Primeiro lugar, não força a barra. Segundo lugar, chá de boldo com calcita laranja, tá? Que aí já une o útil ao agradável. E spray calcita laranja. Você vai ver que vai tirar isso com a mão, tá? Vai ajudar muito nessa questão, tá? Bom, e em todos os casos, lembrando, né, que a gente, quando passa por uma doença muito invasiva, né, uma doença que o seu organismo ele teve que lutar muito para conseguir ficar bem, para conseguir expulsar esse invasor, né? Ele teve um desgaste absurdo. Então ele está muito vulnerável. Por isso que muitas vezes, se as pessoas não fizerem alguma coisa da maneira que eu estou ensinando aqui, ficar só tomando remédio, antibiótico, anti-inflamatório e tudo mais, vai vir uma coisa pior, tá? Porque ela está vulnerável. Ela está pior do que ela estava antes. Dá para entender que você está pior do que estava antes de pegar? Quer dizer, pegou Covid já não está legal. Pegou gripe já não está legal. Após a gripe, você está muito pior. Se você não fizer alguma coisa para melhorar o teu nível de energia vital, o seu campo, né?
o seu reservatório de energia vital, se ele fizer alguma coisa, você vai estar muito mais vulnerável do que estava quando começou a doença, tá? Por isso que fica essa coisa de variante, de não sei o quê, sabe? Porque fica cada vez mais invasores mais fortes vindo até você. Porque você está mal, você está pior do que você está. Então, você tem que fazer alguma coisa. Então, nesse momento, né, que você está aí vulnerável, né, você precisa usar alguma coisa para se proteger. Que no caso aqui, você já aprendeu, né, que é o composto proteção, ou matriz, ou o toque de luz proteção máxima, tanto faz, tá? Ah, posso pôr tudo isso aqui que você falou no mesmo vidrinho? Tá? Pode. Você pode pedir para uma farmácia que seja nosso revendedor, nosso representante. Tem São Paulo, Ribeirão Preto, Santos. Tem algumas cidades no Brasil que têm as farmácias, tá? Vocês podem perguntar no grupo quais seriam as farmácias. As farmácias já estão acostumadas a mandar para o Brasil todo. Em Portugal, a gente tem uma representante na cidade do Porto, que também manda para a Europa toda, tá? Pelo menos por o mercado comum europeu, Inglaterra, manda para vários países, né? Para Portugal todo. Ela tem lá a linha toque de luz em glóbulos, ela tem todas as matrizes para preparar a solução oral que você pedir para ela, e ela tem todos os sprays, tá? Aí o creme também, ela também tem o creme hidratante, tá? Então é isso. Então, por este momento, eu tenho que acrescentar alguma coisa para me proteger, porque eu estou fraco. Eu não estou conseguindo me proteger, né? Tá bom? Então é isso. Então, todo o organismo, tá? Que foi detonado, né? Que houve um desgaste violento nesse momento. E se precisou de remédio químico, tudo bem, durante o tempo que estava com a doença, tudo isso precisa ser limpo, precisa ser desintoxicado, tá? Então, a ideia é bem essa. Esse slide é um slide completo. O ideal é usar tudo isso aí. Fazer uma solução oral com composto mental, composto energético, quartzo azul, calcita laranja e composto proteção. Maravilhoso. Pegou tudo. Ou comprar memória e concentração, super composto, spray quartzo azul, entendeu? E comprando também os sprays e associando ou usando só os sprays, também pode, tá? Você tem várias maneiras de poder utilizar, tá? Isso daqui, que eu sugeri para você, de várias maneiras. Você pode tomar o toque de luz direto na boca, você pode pegar as matrizes e fazer uma solução oral, pode colocar na água de beber, pode colocar para todo mundo. Detalhe, para todo mundo, você teria que avisar e perguntar se tudo bem. O composto energético é o único que está liberado. E o supercomposto também. Tá? Você pode dar de presente de Natal. Olha, você está vendo que o teu amigo, a tua amiga não está nada bem, a ponto dela nem pedir ajuda, ela nem fala nada. Dá de presente de Natal o supercomposto. Ou o suporte emocional, sabe? Você vai ver depois o quanto ela vai te agradecer. Ou composto energético para ela, mas aí ela já tem que diluir na água, já é um pouquinho mais complicado, né? Mas para você fazer na sua casa, composto energético, todo mundo vai tomar aquela água. E essa água você vai usar para fazer o chá, para fazer diluir o leite em pó, entendeu? Para fazer uma sopa. Você já aproveita essa água com cristal para isso, tá? Então, gente, hoje eu vou ter que ficar por aqui, né? Não vai dar para a gente se estender mais do que isso. Eu acredito que por tudo que eu passei para vocês, vocês consigam, né?
entender a continuidade aí da apostila, todos os protocolos que eu sugeri, tá? Para outros tipos de emergência física, tá? Porque emocional a gente falou todas, tá? E pelo menos entre hoje e amanhã, eu vou pedir para os organizadores deixar o WhatsApp aberto, tá? Pelo menos até segunda-feira, para que vocês possam fazer suas perguntas. Estou aberto também, tá? A poder atender, mas agora o ano que vem, né? Porque a última semana de atendimento é a semana que vem, já está bem lotada, e agora eu teria horário para após o dia 9 ou 10 de janeiro, por aí, tá? Mas estamos aí também para isso. E eu quero agradecer a presença de vocês, fico muito feliz, né, por saber que tem tanta gente interessada em se melhorar, tá? Porque não adianta nada, gente, a gente ficar levantando bandeiras, sabe, ativistas, querendo mudar o mundo, querendo mudar a mentalidade do coletivo, querendo melhorar a mentalidade de um povo, se você não se melhora. É no mínimo hipocrisia, sabe? Então, cuida de você, cuida do teu emocional, seja humilde, tá? Para fazer esse movimento. Primeiro para eu poder ter moral para poder sugerir alguma coisa para alguém, principalmente vocês que são terapeutas, vocês têm que estar bem, sabe? A gente tem que passar uma coisa legal. A vida da gente tem que estar bem. Lógico que não existe 100%, ninguém está aqui, né, de uma maneira perfeita, mas pelo menos o básico, né? A gente tem que passar uma coisa bacana. Hoje em dia as pessoas estão muito ligadas, estão muito antenadas. Não adianta você passar uma maquiagem que as pessoas vão perceber que aquilo é falso, tá? Nada contra a maquiagem, tá? Eu só quis dizer uma maquiagem muito densa para esconder alguma coisa, tá? Eu acho que a vaidade é importante, né? Mas tudo tem uma dosagem, tem um limite, né? E não adianta usar isso querendo disfarçar alguma coisa. O outro percebe, né? As pessoas estão muito mais ligadas hoje. Então é isso. Eu desejo a vocês, além de um final de ano assim, Natal e tudo mais, em paz, sabe? Paz é uma palavra que eu peço muito. É uma palavra que para mim é tudo. O resto a gente corre atrás, né? Dentro de paz está implícito saúde. Para mim, paz é uma palavra que traz uma plenitude, tá? E principalmente o próximo ano, porque final de ano é pouco, né? Falta o quê? 18 dias. Mas a gente tem um ano agora, mais um ano pela frente. Tá? Então não adianta ficar fazendo promessinha, não adianta ficar fazendo macumbinha, não adianta. Não que eu esteja desrespeitando isso. Pode fazer também, mas sem você se tratar, se cuidar de uma maneira adequada, não com pílula mágica, tá? Mas com aquilo que você sabe que realmente vai te tocar, aquilo que realmente vai te transformar. Senão, gente, não adianta. Você está perdendo a oportunidade, que é estar aqui, tá? Então, um abraço carinhoso a todos e que a gente continue junto. Ano que vem vai ter muito mais eventos para a gente poder caminhar junto, tá bom? Um beijo.